Flamengo foi uma primeira derrota dolorida, né? Porque os primeiros gols saem de falhas do Bruno Henrique, que acabou, ainda não assinou, mas já acertou a renovação do contrato. E aí depois foram 3 gols em 10 minutos, que é um foco do Tite, né? A parte defensiva. Então a derrota trouxe tudo que o Flamengo estava tentando implementar como foco, para não sofrer dessa forma. E dá um balde de água fria no torcedor, né? Que acabou se empolgando ali com o começo do Tite. Já estava muita gente falando em título, né? Se dava para chegar, se não dava para chegar, e acaba dando uma desanimada agora, acho, botando o pezinho de volta para a realidade, né? Que é o Flamengo desse ano, que aí eu diria que é uma coleção de decepções para o torcedor, né? Depois de tantos títulos perdidos, depois de tantos jogos que dava para ganhar e o Flamengo acabou desperdiçando pontos. Esse jogo meio que bota o pezinho no chão de novo e bota o foco na Libertadores, que é o grande objetivo do Flamengo até esse final do ano. E é o que o Tite vem batendo nessa tecla desde que ele chega, exatamente para talvez não criar uma expectativa de um sonho que é muito difícil para brigar pelo título brasileiro, embora matematicamente seja possível. A gente volta a ilustrar com a tabela. O Botafogo tem 59 com um jogo a menos, 9 a mais do que o Flamengo. Se vencer o seu jogo atrasado contra o Fortaleza, abriria, em relação ao Flamengo, 12 pontos de distância também para o Palmeiras. PVC, o Tite, que tem essa marca dos gols, de não sofrer gols, né, de fazer um time sólido, muito sólido, como a Luísa também pontuou, sofrendo 3, mas tem um detalhe, o Everton Cebolinha, que estava meio adormecido, né, no Flamengo, impressionante como a lei do ex consegue tirar a galera do sono. Assim, o Everton Cebolinha vai lá e faz gol contra o Grêmio, um belo gol, aliás. Primeiro ele perde a jogada, divide, depois ganha, dá um drible no goleiro, no defensor e bate para o gol. Primeira derrota do Flamengo com o Tite, PVC. O Tite foi, eu achei a coletiva do Tite muito justa, muito sóbria. Inclusive, quando perguntado se ele achava um acidente tomar 3 gols e 2 gols em 5 minutos para sofrer a virada, ele falou, não é acidente. A gente tem que pegar esses lances e analisar, entender, tem coisa que está errada, nós vamos analisar. Ele não fugiu da conversa, não. Você tem um problema do Flamengo ter perdido as suas referências durante um bom período. O Tite vai montar um novo time e o risco, assim, o ônus de assumir em outubro é o de você começar janeiro já com algumas decepções, porque decepções de quem acha que o técnico chega com uma varinha de condão e faz assim. Plim! Não faz. O que ele faz é esse movimento. Diferente do Sampaoli. Sabe qual é esse movimento, né, Luísa? Ele já cumprimentou todo mundo muito mais do que o Sampaoli em todo o período dele, né? Mas o Tite até fala depois na coletiva que o Flamengo não soube absorver o golpe, né? Ele faz uma comparação com o boxe, que quando você leva um soco, você vai para trás, depois volta e continua a lutar. E o Flamengo não soube fazer isso. Tomou o primeiro gol, ficou meio perdido, e isso é um problema recorrente do Flamengo, né? O Tite não quis entrar muito nesse mérito do psicológico, ele até foi perguntado sobre isso, mas é uma questão para o Flamengo ao longo da temporada, né? A parte psicológica de não saber como reagir depois que sofre gol. Em várias partidas a gente viu isso. Isso, na verdade, é um debate longo, né? No Flamengo, até desde que o Marcos Braz afirmou que não era necessário ter psicólogo no futebol, isso é um debate, né? Então, o Flamengo segue sem ter esse trabalho dentro do elenco. O jogador que quiser pode procurar, obviamente, mas o Flamengo não faz esse trabalho. E aí isso foi uma coisa muito debatida, principalmente nesse ano, pela forma como os jogadores estavam, né? Até a falta de motivação, que foi algo que o Mário Jorge pontuou, né, nas coletivas durante os 2 jogos que ele ficou. Então, o Tite não quis entrar muito nesse mérito, mas admitiu que o Flamengo não soube ter a maturidade, né, até para absorver esse golpe do primeiro gol e continuar com a bola no pé e tentar buscar o empate, enfim. O empate não, né? O que seria retomar o placar, mas enfim, acabou tomando 3 gols em 10 minutos. E é um trabalho que ele vai ter que ter aí ao longo desses próximos dias, já que o jogo com o Bragantino foi adiado. É verdade. Então, polêmico também esse adiamento, porque o Flamengo queria jogar em meio à Conmebol, querendo já pegar o Maracanã para deixar ele pronto para a final da Libertadores entre Fluminense e Boca semana que vem. PVC, eu sei que na nossa enquete você votou que acha que o Botafogo vai ser campeão. Como é que você vê esse Flamengo nessa reta final, a perspectiva? Eu acho que o Botafogo vai ser campeão, mas ainda não é. É isso que eu acho.
Então, o Flamengo tem que ganhar o próximo jogo, e depois o próximo jogo, e depois o próximo jogo. Se você olhar para trás, são 3 pontos de distância para o Grêmio, né? O Grêmio está em 6º lugar. São 4 pontos de distância para o Atlético. E o Atlético, sim, o Atlético está muito na briga para a Libertadores. O Fluminense está muito na briga para ter essa vaga da Libertadores, especialmente se perder o título para o Boca. Então tem uma disputa do segundo ao 7º, do Bragantino ao Fluminense. Todo mundo pode ficar fora da Libertadores, todo mundo pode ficar dentro. É uma ótima briga. 7 times. Então, mas aí os 2 títulos continentais podem influenciar diretamente nessa briga. O Fluminense na Libertadores e o Fortaleza na Sul-Americana. Fortaleza Sim. Agora nesse final de semana. Mas, de qualquer maneira, se você pensar no Fortaleza campeão da Sul-Americana e o Fluminense campeão da Libertadores, você ainda assim tem Bragantino, Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, Grêmio e Atlético. São 6 clubes para 5 lugares. 6 clubes para 5 lugares, sendo 6 clubes para 3 lugares nobres. Que é o de direto para a fase de grupos. Que é de fase de grupos. Que é o que Palmeiras e Flamengo tentam de todo jeito evitar. Ter que ir para a fase preliminar. Palmeiras e Flamengo não admitem essa hipótese, porque a gente estava num país que a gente estava dizendo que eles iam ganhar tudo e, de repente, eles vão passar um ano sem ganhar nenhum título nacional, nem internacional. O que é bastante impactante para quem chegasse em janeiro e falasse isso. Acho que pouca gente acreditaria. Nessa reta final, Luísa, dá para ter alguma informação ou de bastidor ou até de dia a dia de como o Tite está trabalhando pensando em 2024, enquanto ajeita aqui. O avião está em voo, mas ele está pensando já lá na frente. Ajeita aqui agora, mas já de olho no que vem por aí em 2024. Você acabou de citar o Bruno Henrique, né? A gente já noticiou aqui no All Sport do acerto pela renovação. Para além de Bruno Henrique, o Flamengo já está pensando nas outras peças de quem fica, quem sai, ou isso vai ser num segundo momento, depois de carimbar ou não essa vaga na Libertadores do planejamento? O Flamengo já começa a se movimentar, né? Já teve uma conversa com o staff do Everton Ribeiro nessa semana para sinalizar a intenção de renovação. O tempo de contrato ainda é o que tem para ser discutido, né? O lado do Everton Ribeiro, claro, tenta aumentar um pouco, né, desse 1 ano que o Flamengo tenta oferecer, mas as conversas começaram de uma maneira otimista, assim. Eu acho que, e aí é uma opinião, eu acho que vai chegar a um acordo, assim como chegou com o Bruno Henrique, porque o Everton Ribeiro esperou o Flamengo até agora. Se ele quisesse sair, se fosse algo que ele tivesse extremamente incomodado, provavelmente já teria ido atrás dessas outras possibilidades que ele teve, porque ele tem sondagens de clubes de fora, de clubes do Brasil, enfim. Mas já começa essa conversa. Tem outros jogadores que estão em fim de contrato, né? O Rodrigo Caio muito provavelmente não fica. É muito difícil a situação do Rodrigo Caio dele ficar, dele ter uma virada nesse final de ano, né? Ele que não conseguiu ter sequência, novamente sofreu com lesões, então ele nem jogou ainda, né? O Flamengo perde, inclusive perdeu mais um, perdeu não, né? Não dá para saber ainda, mas pode perder mais um zagueiro para o próximo jogo. O Tite vem tendo esse problema com os zagueiros, né? O Léo Pereira estava suspenso no primeiro jogo, o Fabrício Bruno suspenso agora nesse último, e o Léo Pereira teve uma lesão também. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O Flamengo soltou uma nota oficial sobre isso, mas o Rodrigo Caio dificilmente fica. O Felipe Luiz espera o Flamengo para saber se ele vai se aposentar ou se ele vai renovar aí por mais uma temporada. Tem uma expectativa se ele vai ficar para se aposentar no estadual também, né? Renovar só ali até o Carioca, como às vezes acontece com alguns jogadores. Mas é um Flamengo que já começa a se movimentar, mas principalmente pela parte da diretoria, para resolver os contratos. O Gabigol está já com a renovação muito bem encaminhada também, o Gabigol que tem contrato até o final do ano que vem, né? Mas o Flamengo não quer ter o mesmo problema que teve com o Bruno Henrique, então já encaminha essa renovação com o Gabigol. O Fabrício Bruno é outro que está aí no radar da diretoria para acertar um contrato um pouco mais longo. Então o Flamengo já começa a se movimentar sim. O Tite tentou sair um pouco, né, desse contexto das renovações nesse primeiro momento, até porque a diretoria já estava com esses planos em andamento. Ele tenta mais retomar a confiança e melhorar o clima para esse ano do que propriamente começar esse projeto de reformulação que tanto se fala no Flamengo, né?
Mas já começa, o Flamengo já começa a se movimentar assim para o ano que vem, né? Vai começar, obviamente, a tratar de contratações e tudo mais, mas ainda tem um foco muito importante nessa temporada, como o PVC falou, que uma vaga, ficar fora da Libertadores é impensável, é catastrófico para o Flamengo no planejamento, e ficar fora dessa vaga direta para a Libertadores também seria muito complicado, porque afeta muito, né? O planejamento começar nessa pré-Libertadores e tudo mais. Então, só para a gente repassar rapidamente, o Gabigol com um acordo já bem encaminhado, o Bruno Henrique também com acerto encaminhado e a intenção de renovar com o Everton Ribeiro. Aí a dúvida pelo Felipe Luiz, se aposenta ou não. Mais ou menos por aí, né, Luísa? Isso, e tem o Davi Luiz também, né, que já bateu a meta de renovação, mas o Flamengo ainda pode renegociar caso ele tenha alguma proposta ou caso o clube não tenha a intenção de ficar com ele. Ainda é uma situação que não tem resolução. O Davi Luiz foi procurado esse ano até por clubes de fora do país, mas preferiu ficar no Flamengo. Então, é uma situação que ainda pode mudar, apesar dele já ter a meta aí para renovar o contrato e, em tese, já estar meio que resolvida a renovação, ele pode mudar isso ainda para o ano que vem. PVC ia completar. Não, eu ia só falar pela coincidência, porque a gente ficou todo aquele período até ficar claro que o Tite ia começar a trabalhar na data FIFA, como começou, e que ia aceitar trabalhar em outubro. E no meio do caminho a gente lembrou muito o que aconteceu com ele no Corinthians em 2010, que é a passagem mais vencedora dele, mais do que em 2015, né? 2015 era o time mais espetacular que ele dirigiu no Corinthians, o time campeão brasileiro, mas a passagem mais vencedora é de 2010 a 2012, 2010 a 2013, que começa em outubro de 2010, daí a coincidência. Aquela passagem começa com o telefonema do André Sanches para o Tite, quando ele estava nos Emirados Árabes, no Al-Wahda, e já relatei aqui que, na época, eu telefonei para o Tite e o Tite falou, eu quero ir. Falou em off na época, mas assim, faz 13 anos, não tem problema nenhum contar a história agora. Eu quero ir. Ele queria muito vir para o Corinthians. E ele veio para o Corinthians e aceitou o Corinthians e assumiu o Corinthians em outubro de 2010, daí a coincidência, brigando para ser campeão brasileiro. Chegou na última rodada com chance de ser campeão brasileiro contra o Goiás em Goiânia, empatou o jogo e terminou em terceiro lugar. E foi essa campanha de 10 jogos naquele período, 8 jogos naquele período, que levou o Tite para a pré-Libertadores, que é o bendito jogo do Tolima. Eu não estou aqui falando que vai acontecer a mesma coisa, né? É só estou relatando a coincidência. A passagem mais vencedora do Tite no Corinthians começa em outubro de 2010 para ter o projeto de 2011. E o projeto em 2010 não consegue levar a fase de grupos da Libertadores. Leva só a fase preliminar da Libertadores. E aí veio o confronto com o Tolima, que marcou o último jogo da carreira do Ronaldo. Aqui no nosso chat, o pessoal segue comentando e opinando. O Nino está com a gente, o Paulo Roberto, o Machado, o Ralph, que está com o avatar do homônimo ex-jogador do Corinthians, e o Cristiano Alindo Marcos, também falando sobre a renovação do Gabigol, que ele não acha que, nesse momento, pode ser uma coisa interessante. O Luiz, você falou da nota oficial do Flamengo, estava dando uma olhada aqui, a atualização sobre a condição do Léo Pereira, né? Isso, eu vou até ler aqui para não errar a informação, mas sofreu um trauma no tórax e aí fez os exames que diagnosticaram uma fissura no 7º arco costal esquerdo. Ele começou o tratamento conservador já, o Flamengo que está voltando agora de Porto Alegre, né? Ficou lá essa noite, como tem algum tempo aí até o próximo jogo contra o Santos, só na quarta-feira, o Flamengo voltou só hoje. Então, vai seguir o tratamento, ainda não dá para saber, né, se ele vai estar disponível ou não, o Flamengo não divulga tempo de recuperação, mas pode ser um problema para o Tite, né? O Tite tem tido problemas recorrentes durante os jogos, né? A Arrascaeta no primeiro jogo não estava 100%, então começou no banco, aí perde o Fabrício Bruno para esse jogo. Então, são várias situações que ele vai tendo que administrar nesses primeiros jogos, né? Então, no próximo jogo ele já não vai ter o Pulgar, que inclusive ele teve que tirar ontem, porque estava com uma virose, e aí, por situação médica, ele tirou, e muita gente questionou, né, por que ele tirou o Pulgar. A saída do Pulgar, inclusive, na minha opinião, fez o Flamengo ficar completamente desorganizado, e aí influencia também para o gol, né, o Pulgar, que é um dos destaques do Flamengo na temporada, e também não vai ter o Everton Ribeiro suspenso, os dois.
Ele explicou, né, a história do pulgar. Ele falou que foi pela questão da Com virose. Isso, aí já foi medicado lá, provavelmente vai estar recuperado, mas também não vai estar à disposição, porque está suspenso. Então, são mais alguns problemas aí, né, para o Tite administrar. Na coletiva, depois do jogo, ele até fala, e é a matéria que a gente traz hoje, que o foco dele é, na verdade, conhecer o elenco. Ele vai aproveitar esses dias. É raro, né, ter tantos dias assim para trabalhar, né, no meio das rodadas, ainda mais agora, rodada quarta e domingo. E ele tem que conhecer o elenco. O foco dele nesse momento é conhecer mais o elenco. Tem alguns jogadores que ainda não foram utilizados, por exemplo, o Vitor Hugo, que apareceu bem durante o ano, ainda não teve nenhuma oportunidade com o Tite. Então, conhecer o elenco, ganhar confiança no trabalho, continuar implementando as ideias dele. E acho que esse período, esse pouco tempo sem jogo, né? Parece que é muito tempo, mas é uma semana sem jogo, vai ser importante para ele ter melhor esse conhecimento e entender como é que ele pode armar o Flamengo diante de tantos desfalques que ele vem tendo. É um final de ano complicado, né, para o Flamengo, apesar de animar ali no jogo contra o Cruzeiro, depois contra o Vasco. O Flamengo segue com um ano completamente instável e pressionado, né? Claro que o Tite acabou de chegar, mas já tem que dar várias explicações, porque o futebol brasileiro é assim mesmo. Quer resultado para ontem, não tem muito tempo para esperar e o Flamengo precisa desse resultado e por isso negociou até a antecipação da chegada do Tite ao Flamengo exatamente para buscar essa vaga na Libertadores. Nesse momento, a condição é bem possível. A gente mostra mais uma vez a tabela toda embolada. O Flamengo e o Palmeiras empatados com 50 pontos, o Atlético 48 e o Grêmio com essa vitória subindo para 47. Tanto a briga pela Libertadores quanto a briga contra o rebaixamento são as duas mais emocionantes nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Luísa, obrigado pela participação com a gente. Valeu pela paciência e gentileza de nos aguardar aqui para o dia primeiro. Obrigada, gente. Até a próxima. Bom dia.